Boas-vindas a mais um Diálogos Observinfo. Hoje, encerramos a nossa temporada com um tema fascinante e que toca a todos: comunicação, consumo de informação e território. No episódio final dessa temporada, vamos tratar sobre como as pessoas consomem informação no seu dia a dia e como isso se conecta à relação que elas constroem com o lugar onde vivem. Você já sabe, Observinfo é a sigla para Observatório Internacional Estudantil da Informação, que é um projeto de extensão e grupo de pesquisa da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. O trabalho que vamos apresentar hoje é a prova de como nosso grupo contribui para uma reflexão profunda sobre a educação midiática. Para discutir a complexidade desse fenômeno, recebemos 3 professores e pesquisadores que atuam em um estudo que abrange diversos territórios no Brasil e no exterior. Falarão conosco Fábio Pereira, da Universidade de Brasília e da Universidade de Laval, no Canadá, que é o coordenador do projeto, Isabel Travancas, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que traz um olhar sobre a Rocinha, e Samária Andrade, professora da Universidade Estadual do Piauí, com a experiência do bairro Ponte Velho, em Teresina. Fique conosco. Professor Fábio, o senhor coordena uma grande pesquisa, né, que acontece em vários locais aqui no Brasil, mas também em outros países. E para começar, eu queria entender a ambição por trás desse trabalho. Queria que o senhor falasse um pouco dos objetivos dele e também o que todos esses campos tão diferentes eles têm em comum, a ponto de pertencerem à mesma pesquisa. Tá bom. Então, bom dia, Rafael, bom dia até os ouvintes, né, do Diálogos do Observinho, foi um prazer falar com vocês. Então, essa pesquisa, de modo geral, ela se insere, né, num contexto que tem sido bastante debatido no meio acadêmico, no meio profissional, no espaço público, sobre, né, as mudanças nas formas, na maneira como as pessoas se informam, tanto pelo uso cada vez maior de redes sociodigitais para acessar informação, como, né, o que a gente fala bastante sobre o aumento da circulação de conteúdos falsos, de conteúdos de desinformação na sociedade, no próprio processo de tomada de decisão. A gente observou que muitas vezes o foco, né, nesse tema, nesse objeto, está muitas vezes na mensagem, no conteúdo que está sendo divulgado, e às vezes a gente negligencia, de fato, as práticas das pessoas, né, que consomem essa informação, ou seja, Uhum. em que contexto essas pessoas consomem as informações que circulam no cotidiano delas, né, de onde vem essa informação, e para que serve essa informação, como que essa informação de fato é mobilizada no dia a dia, no processo de tomada de decisão, obviamente, mas em outros processos do cotidiano, né, no qual a gente precisa de informação para tomar uma decisão prática, do tipo, eu vou para o trabalho por essa rua ou por essa rua, ou para se divertir, enfim, para tomar uma decisão de negócios e etc. Então, nesse sentido, a gente quis fazer um trabalho em que a gente se focasse, de fato, nas práticas informacionais e nos usos da informação. E, como é uma pesquisa que é eminentemente qualitativa e que precisa ser qualitativa pelos nossos objetivos, a nossa estratégia foi justamente de multiplicar os campos de pesquisa, então escolhendo Uhum. 5 campos de pesquisa em Brasil, 2 na Argentina, 1 na França e 2 no Canadá, de forma que os nossos resultados pudessem ser analisados, replicados e entendidos em diferentes contextos, né, tanto nacionais quanto locais, diferentes territórios, o que dava um pouco mais de diversidade ao campo e um pouco de densidade, força aos Uhum. resultados, porque deixava de ser um resultado específico, por exemplo, de um território do Distrito Federal, para ser um resultado no qual certas temáticas são de fato convergentes ou que se reproduzem em outros espaços nacionais. Então, a primeira questão é uma questão de ordem metodológica. E, do ponto de vista de uma compreensão do cenário, a gente, claro, sabe que a gente está falando de países com sistemas políticos, culturas, sociedades muito distintas, inclusive, né, pertencimentos distintos, né, do norte e do sul global. A Uhum. gente observa nesses 4 países e nos territórios um aumento da circulação
de conteúdos de natureza populista, né? Como algo que parece que atravessa as sociedades da América do Sul, da América do Norte e da Europa. Então, na França, né, com todo o discurso do Uhum. nacionalismo, do Rassemblement National e do risco de uma ida da extrema-direita ao poder, a Argentina com o Milei, com o discurso justamente da motosserra, de destruir o sistema, o discurso antissistêmico. É, no Brasil, a experiência que a gente viveu com o bolsonarismo, todo o contexto também pós-bolsonarista, e como parte, né, desse discurso da extrema-direita está muito ancorada no discurso de natureza populista. E no caso do Canadá também, um populismo muito ligado à emergência, no caso do Quebec, sobretudo, a um discurso do nacionalismo do Quebec, e que tem pontos também de discurso anti-imigração e Uhum. etc., né? Então, a gente percebe, de fato, que existe é, é, esse tipo de discurso populista. E o discurso populista, ele é dirigido à classe política, às elites econômicas, mas ele é dirigido também à mídia e ao jornalismo, como parte Uhum. do sistema, né? Então, esse discurso, ele teoricamente poderia provocar efeitos nos hábitos de consumo da informação, no ponto de vista tanto de uma leitura muito crítica e muito negativa do trabalho jornalístico, como na busca justamente por outras fontes de informação, Uhum. como uma forma de rejeitar o sistema, de se informar diferentemente, né, do que tem sido dito dentro, né, do que da informação que é fornecida pelo sistema, né, para pegar um pouco do vocabulário populista. Então, foram essas duas explicações para a escolha desse campo diversificado. Legal, professor, muito bem explicado. É, eu vou partir para a segunda pergunta, que é sobre o tema do episódio mesmo. A gente está falando sobre comunicação, consumo e uso de informação e território. Essa relação é muito óbvia para quem está dentro da pesquisa, mas para quem está de fora talvez não seja. O senhor pode explicar para a gente um pouco como esses conceitos se articulam? Sim, não é uma articulação realmente tão simples, né? Sobretudo porque a partir dos anos 90 a gente ouviu ah, no espaço acadêmico, no espaço público, uma discussão muito grande sobre um tipo um processo de desterritorialização do consumo de informação, como se dentro de um mundo global o território não fosse uma categoria importante para poder estruturar as práticas das pessoas. E a gente está tentando, na verdade, testar esse tipo de hipótese, esse pressuposto, retomando o território como uma categoria importante, na verdade, para entender, né, as práticas informacionais. E aí, essa relação ela acontece de duas formas. Primeiro, como uma forma da gente acessar um campo de pesquisa que não que nos permitisse uma espécie de diversidade de informantes. Por exemplo, se faz tradicionalmente as pesquisas sobre práticas informacionais, o consumo de mídia, ou se fazem junto a telespectadores de um telejornal, a públicos de uma mídia específica, o que leva a uma Uhum. circularidade no processo. Eu quero ver o que os telespectadores do Jornal Nacional acham do Jornal Nacional, mas a gente tem que ver se de fato todo mundo vê o Jornal Nacional, né? Ou então se fazia muito com grupos por faixa etária, grupos sociais específicos. Então tem um volume muito grande, por exemplo, pesquisa sobre como os adolescentes consomem informação, né? E a gente queria primeiro fugir um pouco desse tipo de desenho e entender no fundo assim, ok, a gente vai num território, a única coisa que agrupa esses informantes é o fato deles residirem no território, e a ideia era saber, ok, como pessoas que residem nesse território se informam. Será que eles se informam da mesma maneira? Será que eles se informam diferentemente? Que tipo de informação eles buscam? Será que a mídia é importante para se informar? Então, a primeira coisa é essa: a gente tem um público em que o território é o ponto de partida para acessar essas pessoas. A segunda questão é tentar entender se o território, de certa forma, se a informação ela é se o tipo de informação que eles consomem é estruturada pelo território, se as pessoas buscam informações que estão ligadas à proximidade deles, Uhum. eles consomem mídias que são de fato locais, ou se eles consomem informações que são produzidas em relação ao território, e se isso de fato permite identificar perfis de consumidores de informação, de pessoas que se informam, né? Quer dizer,
será que saber como é que está a rua, as ruas do meu bairro, ou o trânsito, ou saber, por exemplo, como é que está o posto de saúde, né? A UBS do meu bairro, são coisas que importam para mim, para as pessoas, ou, na verdade, não, as pessoas têm perfis de leitura mais cosmopolitas e querem saber o que acontece a nível nacional e no mundo. Então, a gente queria também entender, no segundo momento, até que ponto viver no território, participar do território, porque viver no território também pode implicar em ter ou não uma vida participativa, de participar em associações, em conselhos de bairro, no caso de outros países e tal, é, 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 estruturava de fato essas práticas informacionais, né? Eu me formo para defender o meu território, para entender o meu território, ou não, eu me formo para trabalhar em outros níveis de atuação. Então, a gente tem também esse interesse de entender o papel dele nessas práticas. Perfeito, perfeito. O senhor falou um pouco sobre o público na pergunta anterior. Eu não sei se o senhor tem algo a dizer, mas eu queria entender um pouco mais sobre o público em si. Quem é o público da pesquisa em todos esses campos, e o que eles têm a dizer, a princípio, sobre consumo de informação e território. Público é um conceito, a gente descobriu isso, que é muito difícil, na verdade, né? Porque a gente, inclusive, tem falado mais de públicos no plural do que público, né? Uhum, Porque a noção de públicos ela é muito mais segmentada e diversificada. uhum, Então, existe já essa ressalva. A gente se deu conta também que se a gente se limitasse a um conceito mais clássico do público, como se fosse uma pessoa integrada ao espaço territorial, integrada ao ecossistema midiático, a gente ia muitas vezes limitar o nosso número de informantes a um tipo de grupo que era extremamente legítimo do ponto de vista de práticas informacionais. Então, a gente rever muito essa noção de público com o conceito mais normativo de público, como pessoas que, né, consomem de forma cotidiana certas mídias ou certos produtos, pessoas que se reconhecem como parte do público, que têm uma reflexividade, para tentar, na verdade, ampliar esse conceito de público para, de forma a abranger as pessoas que não têm esse grau de integração e de legitimidade em relação às práticas informacionais. Isso foi uhum, algo que o uso do conceito de território nos permitiu, justamente, de não trabalhar com os públicos do Jornal Nacional ou com os públicos uhum, do grupo X de WhatsApp ou grupo X de Instagram, mas trabalhar a partir dos habitantes de um território que serão públicos de vários tipos de mídias, no sentido mais amplo, né, tanto mídias tradicionais como sociais, etc., e que vão ter graus de consumo e de integração distintos dessas mídias, que são estruturados pelo cotidiano e pela relação que eles vão ter com as outras pessoas com quem elas vivem, com o próprio território, etc. Então, no fundo, a nossa noção de público acaba sendo muito mais diversificada, porque a uhum, gente vai ter, de fato, coisas muito clássicas, né? O cara que é de direita, que é público da Record, o cara que não é de direita, que é uhum, público da Globo, mas você vai ter pessoas também que vão ter leituras mais passageiras sobre posts de Instagram, ou que eventualmente recebem mensagens de WhatsApp e vão tentar, de certa forma, refletir sobre essas mensagens ou passar para frente, ou que vão também se informar nas conversas cotidianas com as pessoas com as quais elas se informam. Então, isso, de certa forma, permite entender essa pluralidade do próprio conceito de públicos e mostrar, de certa forma, a diversidade dessas práticas, e mostrar que, no fundo, a gente tem, né, no cotidiano, né, a gente tem formas de se informar diversas que vão responder a expectativas diversas em relação à informação. perfeito. A última pergunta, professor, eu queria saber se o senhor pode compartilhar um pouco com a gente dos resultados e das análises que vocês é, têm feito e percebido no decorrer da pesquisa. A gente ainda está, obviamente, né, nos primeiros resultados. A gente estruturou a análise dos resultados em três grandes blocos de perguntas, né, e a gente está avançando bem no primeiro bloco. Então, o primeiro bloco lida com uma pergunta muito óbvia, de como as pessoas se informam e para que elas usam essa informação, obviamente, quais são as variáveis sociodemográficas, sociais, que explicam essas práticas, né?
E a segunda pergunta, ela está ligada ao território, né? No fundo, como que o território estrutura as práticas informacionais das pessoas. E uma terceira pergunta vai estar ligada ao próprio processo de construção da opinião pública, né? No fundo, e aí, né, de forma bem caricata, como que, por exemplo, num território X você tem bolsonaristas e progressistas, ou conservadores e progressistas, enfim, a gente pode, Uhum, de uma forma bem caricata, né? É, em relação a primeiro bloco de perguntas, o que a gente percebeu é que existe, de fato, por um lado, uma divisão que é, de certa forma, sociodemográfica entre pessoas que têm um certo grau de escolaridade, de renda, que vão ter um tipo de prática informacional que é muito concentrada em redes sociais, com uma postura uhum, da mídia relativamente importante, que vão, na verdade, centralizar a leitura em pautas ligadas à segurança, à economia, à política, e, por outro lado, né, um perfil de público mais aberto, difícil dizer progressista, né, mas que são pessoas que têm uma dieta informacional mais diversificada, uhum, que têm um uso mais diversificado do território, inclusive das práticas culturais. Então, a gente consegue, por um lado, ver essa divisão, mas, por outro, a gente vê, por exemplo, que a desconfiança em relação à mídia e ao jornalismo é algo que atravessa todos os territórios e que é comum aos diferentes grupos, o que eu acho que mostra, inclusive, algo importante para ser discutido e refletido com os jornalistas, né? As pessoas uhum. não estão valorizando como deveriam o trabalho do jornalismo profissional, né? A gente também percebeu que, diferente, por exemplo, de um discurso que a gente ouve circulando de que é o fim da mídia tradicional e que está todo mundo se informando pelas redes sociais, que, por exemplo, a televisão continua tendo um espaço muito importante no consumo de mídia, como algo que estrutura, na verdade, o consumo de informações dentro de um tipo de vida em que talvez a busca ativa por informações seja menos importante do que o que a gente imagina, né? Então, as pessoas nem sempre têm tempo de ficar navegando nas redes sociais ou navegando nos sites para poder entender, para procurar uma informação, né? Muitas vezes a gente acha isso que a gente projeta, né, as nossas práticas nas pessoas. E muitas vezes esse consumo que por um lado, estruturado pela televisão ali ligada e que a pessoa vai ouvir ali no final do dia, e por outro, por uma passada muito rápida sobre o que circula nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp ou pelas conversas cotidianas, acaba sendo mais importante ou que prevalecendo, na verdade, nos hábitos de consumo das pessoas que a gente investigou, né? Então, a gente parece que está caminhando por aí. Obviamente que agora a gente tem um trabalho mesmo de análise em profundidade dos resultados, né? Um volume muito grande de dados. A gente está falando aí de mais de 10 campos de pesquisa, todos eles compostos por etnografia, entrevistas e outros documentos que a gente analisou. Mas a gente está tentando, já esses primeiros resultados mostram que parte do que a gente às vezes acreditava, ou que circulava no senso comum, precisa ser, de certa forma, revisado e refletido. Ai, legal, professor. Sinal que tem muito conhecimento surgindo, né? Muita coisa nova chegando. Professor, eu queria agradecer pela participação, pelo compartilhamento de informação e de forma tão clara, é, e desejar boa sorte com a pesquisa, uma pesquisa de fôlego grande, né? Muito obrigado, professor. Eu que agradeço pela entrevista, pela oportunidade de conversar com vocês, Rafael. Obrigado. Professor Isabel, muito obrigado pela participação aqui no nosso Diálogos. Eu queria começar, professora, pedindo uma explicação, uma apresentação sobre o campo, que a senhora está pesquisando. A gente sabe que a Rocinha é um território de enorme complexidade. É, quem é esse público? Qual é o perfil dele e por que ele é tão importante para a pesquisa que a gente está realizando? Então, vamos por partes. A Rocinha é uma das maiores favelas, comunidades do Rio de Janeiro, né? Ela tem um lugar muito importante, ela está muito próxima da zona sul do Rio, ela está próxima da... Ih, apareceu um negócio aqui. Ela está próxima da praia, da zona sul, de muitas coisas. Por quê? Porque o que que acontece? Estou só apagando aqui o celular. O que que acontece? Ela é
uma favela barra comunidade que tem uma relação muito estreita com a Zona Sul, né, que é a área mais rica da cidade. Então, Uhum, a Rocinha já existe há muitos anos. O que que acontece? Ela é uma favela barra comunidade que tem uma relação muito estreita com a Zona Sul, né, que é a área mais rica da cidade. Então, uhum, a Rocinha já existe há muitos anos, há muito tempo, e ela foi crescendo enormemente. Então, ela hoje é um espaço enorme, de muitas coisas, de produção de coisas e atividades culturais, né? Esse mês mesmo está tendo um evento de muitas comunidades sobre isso. Ela é uma comunidade também muito próxima da Zona Sul e da Barra da Tijuca. Ela está em frente à praia, ela tem uhum, uma perspectiva, como é que eu vou explicar? Panorâmica, muito bonita, né? Tem a praia de uhum, frente, tem a montanha de trás, tem muitas particularidades que não são comuns a todas as comunidades, né? uhum, Ela já tem muitos anos, ela vem crescendo enormemente. Uma tentativa da própria comunidade da Rocinha de tentar, não que ela não cresça, mas que ela cresça em condições, né? Então, uhum, a gente sabe, por exemplo, a questão da internet é uma coisa muito importante e muito presente, mas nem todo mundo tem internet em casa. A questão da luz é outra coisa, né? Você tem muitos gatos em relação a isso, né? Continua ainda sendo, infelizmente, um lugar de tráfico de drogas, diminuiu uhum, muito, mas isso não desapareceu, né? Você tem lá uma escola pública, uma creche pública, mas isso não dá conta para a dimensão da Rocinha, do tamanho uhum. da Rocinha. Perfeito, perfeito. A senhora entrevista a população geral da Rocinha? Existe um grupo específico com quem a senhora fala? O meu projeto de pesquisa, e o título é Jovens da Rocinha, Informação e Fake News. Então, Hum, o meu universo é de jovens de 18 a 25 anos, homens e uhum, mulheres. Inclusive, como parte do projeto do Fábio também, da gente ter que entrevistar só pessoas de mais de 18 anos uhum, para a gente não ter problema com isso. Então, uhum, esses jovens de 18 a 25 anos, que são muitos, né, é uma comunidade com muito jovem, com muita gente, essa faixa etária tem uma coisa interessante, porque muitas vezes os que têm 18 anos ainda estão muito jovens, às vezes ainda são, não vou dizer infantis porque fica pejorativo, e tem os de uhum, 25 que já estão, ou já casaram, ou já tiveram um filho, ou já estão uhum, trabalhando em alguma instituição, em algum comércio, ou trabalhando por si mesmo, como autônomo, né? Então, isso assim uhum. dá um escopo, né? E de homens e mulheres. Ah, legal, legal. E onde a senhora encontra, consegue, essa aproximação com o grupo da senhora? Olha, a gente faz o seguinte: no começo, eu já conhecia uma ONG, né, que funciona lá, que eu pedi ajuda, no sentido de orientar. Eu já tinha ido, muito antes desse projeto, eu sou professora na área de produção editorial, e Uhum, na Rocinha tem uma biblioteca parque, foi um uhum, projeto de anos atrás do governo estadual, de colocar bibliotecas parque, né? Eu fui bem naquela época, então a biblioteca estava bonita, cuidada, com bastante livros, tinha muitos jovens. Hoje ela não está mais assim nessas condições. Ela precisa de uma uhum, reforma. Às vezes que eu tenho ido à Rocinha, eu vou lá e tem pouquíssima gente, às vezes não tem quase uhum, ninguém, né? Porque a biblioteca tinha um papel, ela passava filme, ela convidava pessoas para falarem, né? Eles tinham um espaço para fazer dever de casa, para se reunir. uhum, Conversei com o diretor da biblioteca e ele falou isso, que em função de uma necessidade de reforma e, ao mesmo tempo, de um afastamento dos alunos. Ela faz parte uhum. desse projeto Biblioteca Parque, que tem algumas na cidade do Rio. Entendi. É, ainda,
falando sobre o público, mas já direcionando para as práticas informacionais em si, como a senhora trata um pouco com jovens, né, de uma faixa etária a partir de 18 anos, eu queria saber como aparece essa utilização de mídias sociais. Como eles utilizam mídias sociais para definir a sua própria identidade, mas também para definir aquele sentimento de pertencimento como parte da comunidade da Rocinha. Olha, eu acho que as mídias sociais têm um papel muito importante. Eles se comunicam e se informam por essas mídias sociais, né? As informações da Rocinha também circulam pelas mídias sociais, né? Uhum. Eles se comunicam, né? No momento em que, por exemplo, sobe a polícia ou que vai chover, Hum, né? Então tem um cuidado, porque a Rocinha é um morro. Então, você andar ali na chuva com rapidez é difícil, que é uhum, escorregadio, parece um detalhe, né? Tem as formas de se comunicar com a chegada da polícia também, né? Ao tá. mesmo tempo, tem um movimento enorme de motocicletas, né? Como ela é uma montanha, né? As motocicletas têm um papel enorme de transporte e de comunicação, né? Uhum, Essas duas coisas. As primeiras vezes que eu fui, eu já conhecia a Rocinha, tenho uma amiga que mora lá, já tinha conhecido a outra ONG, e já tinha percebido, mas à medida que você vai indo mais vezes, é uma loucura. A gente acha que vai ser atropelado, porque é um uhum. mar de motocicleta subindo e descendo, e ela é fundamental. Assim, se eu tivesse que dizer um elemento fundamental para os moradores da Rocinha, é a motocicleta, é a forma de transporte. Engraçada. Descendo a montanha, que é a Rocinha, tem uma estação de metrô. Então, assim, Aham, essa estação também é muito importante, porque acessa essa comunidade toda ao resto do Rio com muita facilidade, né? uhum, E ao centro, e a Tijuca, e ao Maracanã, e a Ipanema, né? Então, assim, aham, essa estação de metrô é muito importante para essa movimentação fora da Rocinha. Dentro da Rocinha é a pé e moto uhum, infinitamente mais. Sim, uma uhum, quantidade enorme, motoqueiros que levam as pessoas, que entregam é, papéis, documentos, uhum. material. Então, é um espaço de uma circulação intensa. Nas primeiras vezes que eu fui para esse campo, eu estava morrendo de medo de ser atropelada pelas motocicletas. Aos poucos eu fui entendendo, compreendendo, mas é uma loucura, é uma loucura. Tem muitas fotos de motocicletas, e as motocicletas são também forma de transporte, são um mototáxi. Aham, Para quem mora no auge da Rocinha, está precisa pegar, sempre, né? tá sempre pegando um motoboy. E Uhum, na saída do metrô, você já encontra assim, mais de 20 motos uhum, estacionadas de pessoas que estão ali aguardando gente que queira subir. uhum. Então, esse é o transporte. Ah, que legal. É muito específico, né, professora? Muito, muito próprio, a forma como eles se organizam, como vivem, né? Muito legal, muito diferente. É, agora eu queria focar um pouco em relação ao consumo de informação de massa, assim. A senhora consegue ver práticas que sejam específicas em relação aos meios tradicionais, televisão, rádio? É, O que que eu tenho para dizer? Para eles, o fundamental está sendo ter internet e acesso a, ao contato com as pessoas via uhum, internet e alguns sites ligados à Rocinha. Mas isso começou com muito mais força e hoje muitos não entram, não ligam, não vêm, porque uhum, preferem ficar falando com as pessoas através das mídias sociais, de um lado, e também através do WhatsApp. O WhatsApp é a uhum, coisa mais importante, né? Quando uhum, a polícia está chegando, ou vai chover, ou fulano ficou de vir hoje para me ajudar nessa obra da casa, mas não veio. Sim, o WhatsApp é fundamental. Ele é fundamental para as relações pessoais, ele é uhum, fundamental para as relações profissionais, ele é, uhum, prof- ele é fundamental para as relações pessoais, né? uhum, Marido, mulher, filho, amigo. Então, assim, não entrevistei, nem conheci ninguém que não tivesse um celular. uhum, Sim, sim, isso é um dado. E alguns uhum. têm mais de um celular.
Uhum. Por exemplo, tem alguns motoboys que têm dois celulares. Um celular família, amigo, etc., e um celular em que ele atende as pessoas que estão Trabalho, né? pedindo para Uhum. buscar não sei aonde, para trazer um pacote, para fazer. Uhum. Então, isso é a questão fundamental, né? Em termos de informação, a informação também passa muitíssimo mais por esse mundo digital. Eu pergunto Uhum. para eles, eu fiz há anos atrás uma pesquisa sobre Jornal Nacional, Sim, fez recepção até o livro de da senhora, né? isso. Então, eu fiz um trabalho sobre recepção do Jornal Nacional e fui para casa das pessoas assistir. Gente da Zona Sul, gente da Zona Oeste, periferia. E o que eu vejo hoje, assim, se eu perguntar para eles, como eu já perguntei, se eles veem o Jornal Nacional, eles não veem o Jornal Nacional, mas eles não veem o Jornal Nacional e não veem jornal nenhum, né? Então, Uhum. assim, a questão da internet, a questão do celular, né? As informações são outras, não são as informações Uhum. jornalísticas oficiais que a gente tem confiança. Entendi. Fulano disse que está pegando fogo não sei aonde, ciclano disse que isso, aquilo outro, né? Então, Uhum. assim, é uma comunicação muito fundamental e, num certo sentido, muito restrita. Uhum. Por quê? Eles recebem informação. Ah, tá dizendo que vai chover no final da tarde. É isso. Uhum. Então, assim, para tomar cuidado e tal, que vai começar a chover para descer Uhum. do alto da Rocinha. Parece algo muito mais imediato e para organizar a vida mesmo, né? Com uma utilidade Exatamente. prática. Exatamente. Se você puxa assuntos políticos, por exemplo, o que que você acha do governo Lula, as Uhum. respostas são muito comuns, infelizmente. Não gosto de Uhum. política. Não gosto de Uhum. política, não gosto de falar de política, política todo mundo é igual. Isso é uma Uhum. repetição constante, constante. Não tem Entendi. interesse, político só serve para roubar, eles não vêm aqui, eles não ajudam nada, eles não estão preocupados com a gente, Uhum. etc. E quando eu me aproximo do governo Lula, por exemplo, para falar de uma realidade próxima e tal, o Lula já foi legal, agora ele não está nem aí para a gente, ele não está preocupado com a gente, Uhum. sabe? Aí você vai percebendo que naqueles primeiros anos de governo Lula, para muita gente foi importante, né? Mas eles falam isso muito rapidamente para dizer que o Uhum. atual não tem ninguém cuidando deles, não tem ninguém se preocupando com eles. Né? E eu falo também em relação ao governo do Estado, né? Governo do Estado, prefeitura, etc. E aí, do que tem de espaço, da Biblioteca Parque, né? Que isso Uhum. é uma criação da prefeitura, né? As Uhum. escolas públicas, que são escolas que são estaduais e são municipais. Então, isso Uhum. tudo faz parte do governo, tentar chamar atenção para isso, porque é um olhar muito crítico e muito superficial. Entendi, entendi. Professora, eu queria fazer uma última pergunta para Que, finalizar. nossa, é rápido, achei É que ia demorar. rapidinho, rapidinho. Eu queria saber qual é a sua perspectiva em relação a esse grupo? A senhora se sente otimista? Esse grupo tentando generalizar, na verdade, né? Ou Sim, sim. pessimista? A senhora acha que esses grupos jovens são grupos mais esclarecidos, emancipados, que convivem com outro tipo de informação, mídia social? Ou você acha que a gente também precisa dar muita atenção, uma atenção especial para eles? Olha, muita coisa. Se eu não responder tudo, você me fala dos outros itens que eu. O que que eu acho? Eu acho assim, os jovens estão muito preocupados em ter um trabalho. Eles não estão preocupados Aham, em estudar. Esse é o fato. interessante. Seja motoqueiro, seja entregador de comida, seja um assistente de operário. Então, Uhum, o objetivo deles é esse, é ter um trabalho uhum, e sobreviver com esse trabalho. Né? A relação deles com o mundo é também curiosa, porque muitas vezes o universo digital te leva para fora, né? Para fora da uhum, Rocinha, para fora do Rio, para fora do Brasil, etc. uhum, Por outro lado, eles também têm um cotidiano muito restrito à Rocinha, no sentido de que uhum, eles estão, quem estuda, estuda ali perto da Rocinha, né? Em uhum, escola, etc. Tem curso de inglês, uhum,
isso. Só que a grande maioria, infelizmente, que é triste, quando arranja um emprego, seja entregador, seja motoqueiro, seja mestre de obras, etc., ele desiste completamente da questão do ensino, do Estudo. aprendizado. Agora eu já sou Uhum. autônomo, agora eu já pago minhas contas, não preciso Uhum. estudar. Alguns falam que estudar é coisa de rico também, Uhum. né? Então, assim, é um perfil assim muito parecido. Claro que tem Uhum. exceções, claro que tem exceções. Tem gente terminando faculdade, tem gente que fica falando que será que ele era capaz de fazer um mestrado, ele gostaria de ser professor, mas isso assim é um em um Entendi. milhão, né? A Entendi. outra coisa também que eu estou falando também coisas que estão me vindo na cabeça. Se eu não estiver te Ah, respondendo, ótimo, não. pergunta de Ai, tá sim. que é a coisa, por exemplo, deles serem, mesmo jovens, muitas vezes, arrimo de família. Quem tem Uhum. uma mãe que já está idosa, que já se aposentou, que tem uma Sim. aposentadoria pequena, um pai que ele não tem contato, etc. Então, ele se sente também responsável por essa mãe. Ah, outro Uhum. dia eu não pude fazer muito esporte de iFood, porque tive que levar minha mãe no hospital, porque ela não estava bem, e tatatá, tatatá. Então, você vai começando a partir de uma coisa que é o meu objetivo, que é como eles se informam, informação e fake news, se eles sabem Uhum. diferenciar fake news, você vai também conhecendo eles num cotidiano, né? Num Uhum. cotidiano onde isso tudo está dentro, né? Isso tudo Uhum. tá fazendo parte, né? Sim. E isso explica também, né? Isso explica também, isso reflete também na forma como eles consomem informação, né? Uma coisa, você não consegue tirar o consumo de informação da realidade que eles vivem, né? Sim, sim. E é curioso porque você vai pensando na história dos meios de comunicação, assim, Uhum. rádio não existe, televisão Uhum. veio, mas o fundamental é celular e quem tem computador, que não é a maioria, mas muitos têm, né, também Uhum. se informam através da internet no computador, né? E Uhum. aí você tem uma minoria, pelo menos que aparece na entrevista, que está satisfeito com esse trabalho, que não quer fazer uma Uhum. faculdade, que não quer terminar o ensino escolar, porque não Uhum. precisa para dirigir moto, eu só preciso de 18 anos e a carteira, né? Então, Entendi. assim, tem uma coisa que é triste, porque você não sente tanto um desejo de transformação, um desejo Uhum. de mudança, um desejo de uma vida melhor, né? Nesse Uhum. sentido. Entendi. Professora, as minhas perguntas são essas. As respostas foram extremamente esclarecedoras. Queria te agradecer pela participação, tá? E dizer que foi um prazer imenso conversar com a senhora. Obrigada a você pelo convite. Professora Samária, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar disponível para conversar com a gente. Estamos muito curiosos para conhecer um pouco de Poti Velho. Sei. Eu queria começar perguntando para a senhora, professora, é, como que vocês chegaram a essa comunidade? Por que que ela se tornou importante para o estudo? E queria pedir também para a senhora apresentar um pouco sobre o que é a comunidade de Porto Velho. Certo. Bom, antes até de falar na comunidade, eu gostaria de citar rapidamente só a equipe que está envolvida nessa pesquisa em Ai, por Teresina, favor, por favor. parte do território em Teresina, né? Além de mim, nós temos, vou citar os nomes, André Gonçalves, Carlos Coelho, Felipe Benson, Madu Marques, Urziana Damasceno e Vitória Pilar. Muito legal. São estudantes de graduação da UESP e de mestrado da UFP e de doutorado da UFP. Então, nós estamos indo a campo com essa equipe pegar as informações. Bom, o Puti Velho é considerado o bairro mais antigo de Teresina. Então, só por isso a gente já achou que poderia ser interessante. E tem outros elementos. Né? O Puti Velho já existia, a Vila do Puti, antes de existir a capital, Teresina, porque a capital primeiro era mais para o sul do estado. Né? Aí resolveram trazer a capital para um local mais central.
E Uhum. aí escolheram esse local, que é um local onde já existia uma vila, a Vila do Puti, e onde fica na confluência de dois rios, o rio Puti e o rio Parnaíba. Então, é bem Uhum. no encontro desses rios, né, que ficava esse bairro, essa comunidade fica até hoje esse bairro. E a cidade mesmo foi implantada um pouquinho antes do encontro, mas o encontro permaneceu a vila e é o bairro hoje, e é um bairro que tem muito valor histórico e simbólico para a cidade. Uhum. Né? Uma comunidade que viveu muito tempo, assim, muito da pesca, né, e Uhum. de atividades ligadas ao bairro, quando começou a se estruturar como cidade. Então, teve muito uma produção de tijolos, por exemplo, porque essa região entre rios, com lagoas e tudo, teve muito uma produção de tijolos. E tem muitas curiosidades sobre o bairro. Essa produção de tijolos era muito ligada a uma produção de homens, né? Os homens produziam e as mulheres Uhum. começaram a entrar como ajudantes, mas elas ficavam às vezes até com um trabalho pesado, que é de levar tijolo de um lado para o outro, não tinha um trabalho criativo das mulheres. Só que, com o passar do tempo, as mulheres foram se envolvendo de uma forma mais significativa e hoje elas são muito fortes na comunidade. Né? Uhum. Tanto que esse local que a gente investiga é um local que chama Polo Cerâmico do Poti Velho. E nesse polo cerâmico, a produção hoje, existem homens ainda, mas a produção hoje é muito dirigida pelas mulheres, né? Elas têm um papel muito importante ali. E Legal. tem outras curiosidades, assim, a gente está investigando num local que é de produção e de venda das cerâmicas. Uhum. Elas que começaram a dizer, não produzir só tijolo, não, vamos produzir peças de decoração, vamos produzir joias de barro. Aí Uhum. elas foram diversificando a produção e produzir santos, produzir elementos assim, por exemplo, elas produzem tem uma produção voltada para mulheres, e assim, mulheres negras, mulheres gordas. Aí elas Legal. fazem toda uma produção de artesanato voltada para isso. Né? E são mulheres muito organizadas também. Existe uma organização associativa delas nesse bairro, nessa comunidade. Entendi. Legal. Pelo que eu entendi, então, o público com quem vocês conversam são essas mulheres da comunidade, que trabalham ali ligada à produção dos tijolos, da cerâmica, do artesanato. Isso, a produção de tijolo hoje praticamente não existe lá, né? Ah, Mas não são só mulheres, são mulheres e homens, porque tá. eles tanto produzem como eles têm os locais para venda, né? E são mulheres e homens, mas elas são muito organizadas. Se eu te falar em números lá do que a gente entrevistou, foram 66% mulheres e 33% homens. Ah, entendi. Até que tá bem distribuído, né? Não é. Tem uma quantidade ali razoável de homens também, né? Tem. Uhum. Legal, professora, muito obrigado. Deu para entender muito bem, deu para até criar uma imagem aqui visual na cabeça do que é a comunidade. E Eu é já muito bonito o local, Rafael, é, e é turístico também, porque essa questão do encontro dos rios e tudo, tem a beleza do local e a originalidade, aí é também ponto turístico na cidade. eu imagino, eu imagino. Professora, eu queria agora falar sobre a comunicação e a forma como a comunidade lida com informação em si. Eu queria entender um pouco o papel do jornalismo, como o jornalismo retrata essa comunidade e como isso afeta na identidade do local. Certo. Na pesquisa que a gente já está fazendo em campo, né, nos dados que a gente está colhendo, a gente percebeu assim, que televisão é muito forte, né, continua uma mídia muito forte para eles, usam bastante o WhatsApp para conversas, né, entre eles, e de redes sociais eles usam bastante Facebook e Instagram. Hum, Usam muito, eles procuram portais locais, mas nos uhum, portais locais eles procuram muito notícias locais, mesmo notícias sobre a comunidade. uhum, De modo geral, a gente pode dizer que eles têm uma boa relação com a mídia, porque eles já costumam ser procurados por essas questões, né, de ser ponto turístico, de uhum, ter essa produção de artesanato,
Então, eles já são procurados e eles já têm, assim, sabem lidar, digamos, com essa mídia. Entendi. Então, eles dão entrevistas constantes e aparecem constantemente. Ah, legal. Apareceu, entre os resultados algum juízo assim de valor sobre a forma como eles são retratados? Porque a senhora disse que eles têm ali contato com a mídia, dão entrevista. Eles gostam da forma como a mídia retratam a comunidade? A gente achou super curioso de descobrir a forma como eles olham para a mídia. A gente está chamando que eles têm uma confiança pragmática Hum, em relação à mídia. Eles acham que é bom que eles apareçam nessa mídia que circula na cidade, mas eles não têm assim uma inocência em relação à mídia, né? Isso que a gente hum, está chamando de confiança pragmática. Então, assim, eles dizem assim que eles acham importante eles estarem representados, mas eles não enxergam a mídia como alguma coisa neutra, né? Então, uhum, assim, esse discurso de neutralidade da mídia, eles não enxergam como uma coisa neutra. Então, eles têm uma confiança até certo ponto, né? Eles dizem, assim, que... Eu peguei aqui uma frase de uma entrevistada, que ela diz uhum. assim, por um lado, eles são ótimos, mas a matéria não expõe tudo. Eu acho que os jornalistas têm todo o conteúdo, mas às vezes têm medo de botar para fora. Né? Então, eles têm uma percepção de que talvez essa mídia que eles acham interessante quando retratam eles, mas eles têm uma certa desconfiança também e não Entendi, tem uma inocência no que eles consomem dessa mídia. Talvez até a mídia pense que tenha mais do que, na entendi. verdade, o que eles têm. Né? Já são pessoas que são acostumadas a lidar há bastante tempo com a mídia, né? Então aprenderam a desenvolver assim as suas estratégias de como se relacionar com essa mídia. Mas assim, não são ingênuos em relação à Uhum. mídia. Nossa, muito legal, muito interessante. É, a senhora já falou um pouco quando estava respondendo essa questão anterior, mas eu queria tentar esquematizar. O que que a senhora percebeu em questão a consumo de informação, que a senhora acha que vale a pena destacar no seu campo? Como eles consomem informação? Como a informação está presente na vida da comunidade? Por quê? Para quê? Certo. É, eu comentei com você, né, que a televisão segue sendo muito usada, né, apesar deles relatarem às vezes, muitas vezes assim, mas eu não tenho tempo para ficar em frente à Uhum, televisão. Então, assim, tem a televisão ali, tem um consumo de informação praticamente diário, a gente pode dizer, mas eles dizem, ao mesmo tempo eu estou no WhatsApp, eu estou nas redes sociais, aham, eles dizem, eu não tenho tempo para me dedicar somente para isso, né? Eles gostam de saber de notícias sobre política local, eles gostam de ficar bem uhum, informados sobre política local, certo? Mas nas conversas, eles não gostam, eles evitam, nas conversas entre eles evitam assumir alguma posição político-partidária, né, que uhum, possivelmente possa deixá-los em uma situação constrangedora sim, com um grupo político ou com o outro. Né? Então, eles vão atrás dessas notícias de política, eles se interessam por isso, se interessam por notícias da própria comunidade. Né? Nas uhum, respostas, eles dizem que gostam de notícias sobre cultura, notícias sobre artesanato, né? E uma interpretação mesmo de cultura ali próximo do que eles fazem. Né? uhum, E assim, e dizem também que veio noticiário nacional para ficar bem informado. Aí existe assim uma expressão de uma vontade de estar bem informado, mas entre uhum. eles e nas próprias entrevistas, eles não gostam muito assim, eles ficam evitando assuntos políticos, temas mais políticos onde eles precisem se posicionar. Até com vocês, não só entre eles, mas com vocês ao fazer a pesquisa também. Exatamente. Ah, Eu não sei se eles pensam até onde a gente pode levar essa informação, como a gente pode divulgar esse tipo de informação. Então, tem assim. E é o que eu achei mais curioso mesmo para mim, assim, um tanto de surpresa, foi essa coisa de ter essa desconfiança pragmática que a gente está chamando, ou aham, confiança pragmática em relação à mídia, e eles validam no território o que eles escutam da mídia. Né? Eles conversam sobre notícias que eles escutam. Aí, entre uhum, eles conversam e avaliam, acredita nisso, não acredita hum, naquilo,
pensa sobre isso, discute sobre isso. Então, assim, Uhum. a notícia vale se ela for validada naquele território. Se ela for, Nossa, se os outros considerarem importante, se eles, como é que eles discutem isso. Mas discutem sobre as notícias, né? É importante destacar isso. muito interessante, muito interessante. Professora, já estou indo para a última pergunta, é uma conversa bem rapidinha. Eu queria, questão de curiosidade mesmo, saber se existem ações de comunicação contra-hegemônica, assim, que não é aquela comunicação de mídia. Existe ações de comunicação comunitária, por exemplo, isso é importante para a comunidade, isso se reflete na forma como eles se entendem, se tem a ver com questões de identidade também, isso Uhum. aparece na pesquisa? Eles têm uma relação muito forte com o território e uma relação muito forte com os valores próprios deles. Né? A imensa maioria das pessoas nasceu e vive ali no próprio bairro ou é de um bairro muito próximo, do bairro do Uhum, lado, que às vezes foi para lá, certo? Então, as pessoas são do próprio bairro ou são de um bairro muito próximo e uhum, vivem lá, né? Essas pessoas que participam que foi nossos pesquisados, né? Que estão envolvidos nessa produção de artesanato. E eles têm tentado, percebem nas mídias digitais, sociais digitais, uma oportunidade deles falarem sem precisar ir lá no meio de comunicação. Né? Eles nem uhum. reclamam dessa presença no meio de comunicação, eles acham que eles conseguem espaço. Né? Eles acham assim que às vezes Interessante eu não também. falo tudo, né? Tudo que a gente queria que falasse, né? Aí eles têm essa não ingenuidade, mas eles percebem essa importância e têm desenvolvido as mídias sociais digitais, que aí entra outro ponto curioso. Esse grupo tem pessoas de 25 até 65 anos. A maioria Uhum, está concentrada ali entre 35 a 45. uhum, E a participação, né, porque eles são organizados em associações, numa associação e numa cooperativa. Na associação participam homens e mulheres, na cooperativa só participam mulheres. uhum, A cooperativa só das mulheres é mais preocupada com a comunicação, certo? uhum, E aí eles percebendo que eles poderiam buscar saber como eles se comunicam nesse espaço social digital, eles têm uma artesã mais nova, né, que tem 25 anos, que ela é filha de um artesão que faleceu durante a pandemia de Covid, né? E uhum. os locais, a participação, não podem, eles têm que ser herdados. Então, essa moça mais jovem herdou essa participação da mãe que faleceu. Né? E eles, assim, têm aproveitado essa participação de alguém mais jovem para ela cuidar de rede social. Então, Ah, ela sim. tem cuidado de uma rede social no Instagram e no Facebook que fala sobre a comunidade. Né? Então, Uhum. eles falam de questões da comunidade, que a comunidade acha importante, e falam também muito assim de venda, falam dos produtos que eles têm produzido Uhum. e tentam usar esse canal como uma divulgação do que fazem. Legal. Muito interessante. Professora, da nossa parte é isso. Queria agradecer pelo seu tempo, pela exposição, deu para entender muito bem o que é a comunidade, e parabenizar pelo trabalho também que vocês estão fazendo. Muito obrigado, professora. Obrigada, Rafael. Foi muito importante quando a gente encontrou em Brasília, porque está cada um em seu campo pesquisando, e às vezes a gente pensa até que as coisas são muito diferentes dependendo de cada campo. E quando a gente Uhum. está cruzando os dados que a gente está obtendo, a gente está encontrando algumas coisas que se assemelham. Pode ser no Sim. Piauí, pode ser no Rio Grande do Sul, no Canadá, né? Mas a gente está É, encontrando coisas que se encontram. Aí essas descobertas estão sendo muito importantes para a tá gente. sendo muito interessante, sim. Tá bom, professora, um beijo, viu? Muito obrigado. Beijo, Rafael. Obrigada a você. Gostaria de agradecer aos professores pela conversa esclarecedora que nos trouxe um mapa rico e complexo de como a informação circula e ajuda a construir identidades em diferentes territórios. É importante ver pela lente do local como as comunidades usam a comunicação para resistir e para se afirmar. E para você que nos acompanha,
Este episódio marca o encerramento da nossa temporada de 2025 e eu deixo aqui o nosso muito obrigado. Mas fique de olho, porque em 2026 o Observinfo trará muitas outras novidades. Quer saber de tudo? Acompanhe a gente nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo ano.